Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje veremos equações polinomiais. Essas equações polinomiais elas são obtidas a partir do polinômio p de x, colocando esse p de x igual a zero. Então, denomina-se equação polinomial ou equação algébrica toda equação que pode ser escrita na forma. A gente observa que isso aqui é aquela mesma notação que a gente tem para o polinômio, então a expressão igual a zero. E nós temos a única restrição aqui, é que o nosso AN, que é o coeficiente do x elevado a n, não seja zero. Daí, esses coeficientes A0, A1, A2 até o AN são números complexos e n, que é esse expoente aqui, ele vai ser o grau da nossa equação polinomial. Exemplo 1. Então, nós temos aqui alguns exemplos de equações algébricas ou equações polinomiais e estamos falando do grau de cada uma delas. Então, na primeira, 5x elevado a 1 mais 9 é uma equação de primeiro grau, igual a zero, desculpa. A outra, 3x ao quadrado menos 3x mais 8 igual a zero, já é de segundo grau, o maior expoente do x, nesse caso, é o 2. Na letra C, é uma equação de grau 3, de terceiro grau. E na letra D, novamente, temos uma de segundo grau. Raiz de uma equação algébrica. A gente diz que o número complexo alfa é uma raiz da equação quando substituído pelo x aqui nessa expressão polinomial, a gente obtém zero como resultado numérico. Então, o que a gente vai ter, na verdade, é isso aqui, ó. O alfa, ele é raiz da equação, desde que a n, alfa elevado a n, mais a n menos 1, vezes alfa elevado a n menos 1, assim por diante, mais a1 vezes alfa mais a0, igual a zero. Então, ele é o valor de x que faz essa expressão ser verdadeira, ou seja, o resultado numérico disso ser zero. Aqui um exemplo. Então, na letra A, alfa igual a 5 é raiz dessa equação, pois, substituindo o x por 5, a gente vai ter 5 ao quadrado, dá 25, menos 7 vezes 5, 35, então até então menos 10, mais 10 igual a zero, logo é verdadeiro. Na B, alfa igual a i é raiz da equação x ao quadrado mais 1 igual a zero, pois, substituindo o x por i, a gente tem esse x ao quadrado aqui, vai dar i ao quadrado, e a gente sabe que i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 mais 1 igual a zero, né? Verdadeiro. E na letra C, o alfa igual a 1 é raiz da equação x ao quadrado, x ao cubo, menos 2x mais 1 igual a zero. Pois, substituindo aqui esse x por 1, a gente vai ter 1 menos 2 mais 1 igual a zero, né? Então, isso aí dá zero mesmo. Exemplo 3. Sabendo que alfa igual a menos 3 é raiz da equação x ao cubo menos 4x ao quadrado menos ax mais 48 igual a zero, calcule o valor de a. Então, eu vou substituir o x aqui por esse alfa, né, por menos 3, e o resultado numérico disso vai ser zero. Então, vai ficar bem fácil resolver para encontrar o valor desse a. É só substituir mesmo o x por menos 3, né? Então, é bem simples. Então, fica menos 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos a vezes menos 3, mais 48 igual a zero. Daí é só fazer conta mesmo. O menos 3 ao cubo dá menos 27, menos 4 vezes menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Então, menos 4 vezes 9 vai dar menos 36. O mais 48 foi só copiado. E o menos a vezes menos 3 deu 3a positivo. Então, usando a operação inversa aí, para poder separar a letra para um lado e o número para o outro, vai dar 3a igual a 15. Daí, o 3 está multiplicando, a gente usa a operação inversa, vai dividindo. Fica 15 dividido por 3, 5. Então, o a igual a 5 faz com que, nessa equação algébrica, o menos 3 seja uma raiz.
Bom, solução das equações polinomiais. Então, dado uma equação algébrica, né, baseado aqui no polinômio igual a zero, com a n diferente de zero, a gente chama de conjunto solução dessa equação o conjunto de todas as raízes dessa equação. Aqui tem um exemplo, o exemplo 4. O conjunto solução da equação x² menos 7x mais 100 igual a zero é 2 e 5, pois se o α1 for 2, né, ou aí o α2 for 5, a gente tem que nessa expressão x² menos 7x mais 100, substituindo o x por α1, que é 2, ou por α2, que é 5, o resultado disso vai ser zero. Ou seja, o α1 igual a 2 e o α2 igual a 5 são as raízes dessa equação. B. O conjunto solução da equação 6x mais 18 igual a zero é menos 3, pois o α igual a menos 3 é raiz da equação. E C. O conjunto solução de x² mais 4 igual a zero é mais ou menos 2i, pois o 2i ao quadrado dá menos 4, e o menos 2i ao quadrado também dá menos 4. E aí, menos 4 mais 4 igual a zero. Observação. É muito importante, um importante teorema da matemática que vamos apenas citar aqui, nos diz que, no conjunto dos números complexos, o número de raízes de um polinômio é igual ao seu grau. Esse teorema é conhecido como teorema fundamental da álgebra. Então, aqui nesse polinômio de segundo grau, né, uma equação algébrica de segundo grau, a gente tem duas raízes. Na equação de primeiro grau, a gente tem uma raiz. Aqui, outra de segundo grau, tem duas raízes. Essas raízes podem ser reais ou complexas, né? Então, a gente teve aqui raízes reais e aqui raízes complexas. Decomposição em fatores de primeiro grau. Então, utilizando aquele teorema fundamental da álgebra, que diz que um polinômio de grau n tem n raízes complexas, é possível demonstrar que todo polinômio com o n aqui maior que 1, né, o grau dele aqui maior que 1, e o an não podendo ser zero, ele pode ser decomposto em um produto de n fatores de primeiro grau. Então, o que eu vou ter? Meu polinômio, ele possui n raízes. Então, para esse polinômio p de x de grau n, ele vai ter n raízes complexas. Certo? Quem são essas raízes? α1, α2, assim por diante, até o αn, n raízes complexas. Daí, eu posso escrever esse polinômio de forma fatorada, ou seja, a partir de um produto de fatores, né? Como que funciona isso? Eu vou pegar cada raiz dessa aqui, são n raízes, e eu vou ter x menos cada uma dessas raízes, sendo um fator do meu polinômio. Então, o meu termo aqui, primeiro, meu an, ele vai repetir aqui, ó, an. Aí, depois de obter todas as n raízes do meu polinômio, basta escrever x menos α1 vezes x menos α2 vezes x menos α3, assim por diante, até chegar no último, x menos αn. Então, aqui eu tenho um produto, uma multiplicação de vários termos de primeiro grau. Então, eu estou decompondo o meu polinômio em um produto de n fatores de primeiro grau, onde cada fator desse é o x menos uma raiz do polinômio. Essas raízes são esses alfa aqui. Depois eu apago isso. Então, assim vemos que se α1, α2, α3, αn são as n raízes, eu posso escrever o polinômio como esse produto e, a partir desse produto, né, como eu verifico que esses alfas são realmente raízes? Se eu substituir
o x por um desses alfa, qualquer um deles, eu vou ter que um desses fatores vai ser zero. Por exemplo, se eu substituir o x por alfa 2, esse fator aqui vai ser zero, pois eu vou ter alfa 2 menos alfa 2. Os outros pode ser que não seja zero, mas como está falando de uma multiplicação, né, um produto, quando a gente tem um produto de diversos números, onde um deles é zero, o resultado disso é zero. Aqui um exemplo para fixar essa parte. Sabendo que uma das raízes da equação de terceiro grau é 1, resolva a equação. Bom, resolver a equação é encontrar todas as raízes dela. Se é um polinômio de terceiro grau, ele tem 3 raízes. Uma delas já foi dada para a gente, que é o 1. Eu preciso encontrar as outras. Como que eu vou fazer isso? Bom, sabendo que esse α1 é raiz da equação, então esse α1 é raiz do polinômio p de x, que é essa expressão aqui, né? Logo, como esse α1 aqui, esse α igual a 1, ele é uma raiz, na hora de fatorar o p de x, usando aquela forma anterior, αn, x menos α1, x menos α2, como ele é um terceiro grau, a gente vai ter até o α3. X menos α3, eu tenho que um desses alfa vale 1. Então, eu posso escrever esse polinômio como... Esse AN eu vou deixar para trabalhar com ele no final. Vai ficar x menos α1 vezes um restante aqui de fatores. Então, vou chamar esse restante de fatores aqui de q de x, por enquanto. Então, eu vou tentar obter esse q de x. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu polinômio p de x inicial e vou dividi-lo por x menos 1, ou seja, por x menos essa raiz. O quociente vai ser esse q de x aqui. Bom, então vamos lá. Se p de x é igual a zero, né, que esse polinômio aqui é igual a zero, vou apagar isso aqui também para não misturar muita informação. Se esse polinômio p de x é igual a zero, logo eu posso substituir o p de x como x menos 1 vezes q de x. E isso tem que ser igual a zero. Daí eu tenho que, já que eu tenho um produto igual a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Mas vamos aqui. Como o p de x ele é de terceiro grau, o q de x ele tem que ser do segundo grau, pois, veja, eu estou multiplicando um polinômio de primeiro grau vezes um de segundo grau para ter como resultado um de terceiro grau. Na multiplicação, a gente soma os graus dos polinômios. E na divisão diminui, né? Então, como eu estou tentando escrever meu polinômio p de x como um produto de dois polinômios, onde um deles é de primeiro grau e o p de x a gente sabe que ele é de terceiro grau, então esse q de x vai ser um polinômio de segundo grau. Mas vamos, então, utilizar o teorema o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini para determinar quem é esse q de x. Como funciona esse dispositivo prático? A gente já viu sobre ele, mas recapitulando um pouquinho, como o 1 é uma raiz, então eu posso dividir o meu polinômio por um x menos 1. Lembra lá de x menos a, que a gente pega esse a e coloca aqui no dispositivo prático? Então, esse a é exatamente essa raiz 1. Então, vou colocar o 1 aqui. Agora, eu vou pegar os coeficientes do p de x. Então, é o 2 menos 4 menos 2 e 4. Então, está aqui, ó, 2 menos 4 menos 2 e 4, lá no final. Como funciona? Desce o 2, pega esse 2, falei muito perto, multiplica por 1 e soma com o próximo. Então, 2 vezes 1, 2. Mais menos 4, 2 menos 4 dá menos 2. Aí repete o processo. Menos 2 vezes 1 mais o próximo. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2,
Menos 2 mais menos 2, somando os dois aí, dá menos 4. Então, tá aqui o menos 4. Agora, repete o processo, né, pela última vez. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 4, 0. Então, realmente, deu o resto 0. E nosso polinômio, nosso q de x, ele é obtido aqui, ó. Como é um polinômio de segundo grau, então vai ter o primeiro termo lá, 2 vezes x ao quadrado, mais o segundo termo, que é menos 2, então menos aqui, vezes x, e mais o terceiro termo sendo constante. Esse é o nosso q de x. Certo? Né, que tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu já consigo fatorar o meu polinômio p de x. P de x, que é aquele polinômio lá de terceiro grau, vai ser escrito como x menos 1 vezes q de x, que é isso aqui, ó. Mas a pergunta, né, inicial não foi escrever o p de x na forma fatorada, não era isso. Pediu para resolver essa equação de terceiro grau. Então, a gente já tem uma raiz dela, que é 1, falta obter as outras duas, que a gente vai obter ela aqui, ó, colocando essa expressão de segundo grau igual a 0. Colocando isso aqui igual a 0, e basta resolver a equação de segundo grau. Então, aqui já peguei diretamente a fórmula de Bhaskara. Fica menos b, então 2 positivo, né? menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes, né, menos 4ac. Então, menos 4 vezes 2, que é o a, dá menos 8, vezes o c, que é menos 4. Então, eu tenho menos 8 vezes menos 4, dá mais 32. E aqui embaixo, 2 vezes a. O a vale 2, 2 vezes 2, 4. Então, vou ficar com 2 mais ou menos. Aqui dentro, 4 mais 32 dá 36. A raiz de 36 é 6. E aqui embaixo, né, 2 vezes 2, 4. Então, separando 2 mais 6, 8, dividido por 2, por 4, dá 2. E 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 4 dá menos 1. Então, eu tenho aqui as duas raízes, mais aquela que eu já conhecia, que era o 1, eu posso escrever a solução do polinômio. Então, a solução dessa equação polinomial é 1, que já foi dado, menos 1 e 2. E, né, tendo agora as três raízes, eu posso escrever a forma fatorada, né, completa, digamos assim, do polinômio p de x. Como que eu faço isso? Ficou x menos 1 vezes o q de x. Esse q de x, eu vou escrevê-lo da seguinte maneira. Observando aqui, o termo dele inicial vale para o p, também vale para o q, é o 2. Então, esse 2 eu vou colocá-lo aqui no início, e daí eu vou ter x menos cada uma das raízes. Então, foi o x menos 1, o x menos menos 1 e o x menos 2, as três raízes do meu polinômio. Exemplo 6. Escreva um polinômio cujas raízes são apenas 1, menos 1 e 2, de tal modo que cada uma apareça uma única vez, ou seja, a gente não vai ter raiz dupla. Quando tem raiz dupla, vou pegar aqui uma equação de segundo grau para a gente ver essa parte. Deixa eu ver um aqui que dá certo. X ao quadrado menos, sei lá, 6x mais 9, eu acho que vai dar certo. Então, o delta fica 36 menos 36 dá 0, né? 4ac e tal. O x fica 6 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Daí eu vou ter x1, usando o mais, 6 mais 0 dá 6, sobre 2 dá 3. E o x2, usando o menos, 6 menos 0 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, aqui,
eu tenho duas raízes reais e iguais. Então veja que quando fala que a raiz aparece apenas uma única vez, é que não vai ter uma situação dessa, de raízes duplas. Mas isso aqui eu vou falar um pouco mais à frente. Né, que foi só um exemplo para mostrar essa parte. Não é o objetivo agora, não. Bom, então se eu quero um polinômio que tem essas três raízes, eu quero um polinômio de terceiro grau. Agora, além dessas três raízes, ainda me deu uma informação, p de 0 igual a 10. Para que serve essa informação? Aqui, ó. Na hora que eu fatoro o polinômio, além de ter x menos cada uma das raízes, aparece esse AN aqui no início. Então, veja que se eu só passar essas informações de quais são as raízes, eu tenho infinitas possibilidades de escrever o polinômio, pois vai depender muito desse AN aqui. Para cada AN diferente, eu vou ter um polinômio diferente, uma equação polinomial diferente, e que possui as mesmas raízes. Nesse exemplo aqui, o 1, menos 1 e 2. Então, vamos resolver esse polinômio. Primeiro, a gente tem que p de x é do terceiro grau, pois foi dado que ele tem apenas essas três raízes e cada uma aparece uma única vez, então não tem raiz dupla. E a informação que nos deu lá, vou anotar isso aqui em cima no cantinho, p de 0 igual a 10. Isso aqui nós vamos usar daqui a pouco. Bom, se o polinômio p de x ele é do terceiro grau, ele pode ser escrito da forma AN x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa 3, três raízes. Onde esses alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são as raízes que foram dadas aqui, ó, 1, menos 1 e 2. Então, vamos escrever isso aí. Aqui é A, não alfa. 1, menos 1 fica menos 1, então mais, né? E 2. Bom, até então eu tenho aqui uma base de quem vai ser o meu polinômio. Mas vou utilizar essa informação, p de 0 igual a 10, para eu tentar obter esse AN. Quando eu falo p de 0 igual a 10, eu estou falando o seguinte, p de 0 igual a 10 significa que se eu pegar o polinômio p de x e substituir o x por 0, o resultado numérico disso será 10. Então, eu vou ter AN 0 menos 1, 0 mais 1, deixa eu consertar isso aqui, e 0 menos 2. Então, a n vezes esse produto tem que ser igual a 10. Bom, aqui é menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes menos 1 dá mais 2. Então, eu tenho que 2 a n é igual a 10. Logo, a n vale 5. Aí a pergunta foi, na verdade, pede para escrever o polinômio. Então, o polinômio vai ser 5 vezes essa expressão aqui, ó, né? X menos 1 vezes x mais 1 e vezes x menos 2. Como que resolve essa expressão? Tem que fazer realmente o produto, todo o produto aqui. Então, como eu tenho 4 fatores, eu vou fazer a multiplicação em duas partes. Primeiro, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, se a gente lembrar lá do 8º ano, a mais b vezes a menos b resulta em a ao quadrado do menos b ao quadrado, né? Quadrado da diferença de dois termos. Então, eu posso falar o seguinte, esse x mais 1 vezes x menos 1, eu vou escrever como x ao quadrado, né, o quadrado do primeiro, menos o 1 ao quadrado, que dá 1. Os outros dois fatores que me sobraram foi o 5 vezes x menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, 5x menos 2 vezes 5, 10.
E, por fim, é só mesmo fazer as multiplicações aí, né? Agora tem que usar a distributiva, não tem jeito. Então, vou ter 5x ao cubo menos 10x ao quadrado menos 5x mais 10. Aí não tem termos semelhantes, encerrou. Tá aí o nosso polinômio. Aqui eu tinha falado errado, que é o seguinte. Esse a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Produto da soma pela diferença de dois termos resulta na diferença de dois quadrados. Ou seja, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é um dos produtos notáveis lá do 8º ano. Bom, aqui um outro exemplo. Determine os valores de a e b para que o polinômio dado seja divisível por x mais 1 vezes x menos 4. Então, qual que é a ideia nesse exemplo? Eu quero que ele seja divisível por esse produto, né? O polinômio p de x. Para que ele seja divisível por esse produto, ele tem que ser divisível individualmente por esse e por esse, separadamente pelos dois fatores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão pelo x mais 1, e o resto disso tem que ser zero, e vou fazer a divisão pelo x menos 4, e o resto disso também tem que ser zero, pois eu quero que esse polinômio seja divisível por esses dois. Lembrando que eu só posso fazer isso, pois se trata de um produto aqui, né? X mais 1 vezes x menos 4. Então, o que eu vou organizar? Vou fazer o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini e vou dividir primeiro pelo x mais 1. Lembrando que esse dispositivo prático eu vou dividir por x menos a, eu coloco o a aqui. Então, esse menos é da fórmula, né? Como eu tenho o x mais 1, eu posso dizer que é x menos menos 1. Então, o meu a é o menos 1. E aí, vou pegar os dados do meu p de x. Os coeficientes, né? 1, a, b e 20. E eu quero que esse resto aqui seja zero, mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Então, como que eu vou fazer essa divisão? Ah, mas vai dar trabalho porque é letra? Nem tanto, quer ver? Eu vou descer o 1, vou multiplicar o 1 por menos 1 e somar com o próximo. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais a, eu vou escrever dessa forma que eu falei. Menos 1 mais a. Agora, eu vou fazer isso com o menos 1 mais a. Menos 1 mais a vezes menos 1, eu vou trocar o sinal. Vai ficar 1 positivo menos a. Esse 1 menos a somado com o próximo, então eu vou ficar com 1 menos a mais b. E, para encerrar, eu vou pegar esse 1 menos a mais b, multiplicar pelo menos 1 e somar com o 20. Quando eu multiplico por menos 1, vai só trocar o sinal, vai ficar menos 1 mais a menos b. E na hora que eu somo isso com o 20, eu vou ficar com a menos b mais 19. E aqui encerrou o primeiro resto. Então, aqui é a primeira informação que eu tenho, que isso aqui vai ter que ser zero, mas vamos deixar isso por enquanto. Agora, depois disso, eu quero também que esse polinômio seja divisível por x menos 4. Ou seja, se eu repetir o processo aqui, só que agora daqui para baixo, né? Então, vou apagar isso aqui, vou trabalhar só com esses valores aqui. Se eu colocar um 4 aqui, né, novamente o resto vai ser zero. Sim, pode fazer aqui na sequência, seguindo aqui nesse mesmo, né, processo aqui embaixo. Ou, se quiser fazer em outro canto separado, pode também. O 1, o menos 1 mais a, e o último aqui, né? 1 menos a mais b. Então, pode fazer separado ou pode fazer aqui embaixo, tanto faz.
Vou fazer aqui embaixo, fica melhor. Desce o 1. 1 vezes 4 dá 4. Soma com o próximo. Então, vou pegar o 1 vezes 4 e vou somar com o próximo termo, que é o menos 1 mais a. Então, vou ter 4 menos 1 mais a, que vai dar 3 mais a. E a última aqui, por que eu não vou mexer com esse último lá? Esse último aqui eu já sei que o resultado dele vai ser 0 e vou só guardar essa informação para usar daqui a pouco. Então, eu tinha um polinômio de terceiro grau, fiz a primeira divisão pelo menos 1, resultou para mim um polinômio de segundo grau, não é? Esse aqui é só o resto da divisão. Então, meu polinômio mesmo está aqui, ó. Eu vou pegar esse polinômio e dividir pelo x menos 4. Então, eu coloco 4 aqui. Aí, estou fazendo a divisão agora. Desci o 1. 1 vezes 4 mais menos 1 mais a, deu 3 mais a. Agora, eu pego o 3 mais a, multiplico por 4, vai dar 12 mais 4a, e somo isso com o próximo termo, que é o 1 menos a mais b. Daí vai dar 13 mais 3a mais b. E eu quero que isso também seja 0, porque aqui é o resto da divisão. Agora, eu vou montar um sistema com essas informações. Quais informações? Que os dois restos são iguais a 0. Então, a menos b mais 19 é igual a 0. E 3a mais b mais 13 é igual a 0. Aqui está até fácil de resolver, porque se eu usar o método da adição, eu vou cancelar o menos b com mais b. Então, vai me sobrar 4a mais 19 mais 13 dá 32, igual a 0. Daí, né, usa a operação inversa, letra para um lado, número para o outro, vai ficar 4a igual a menos 32. Então, a igual a menos 32 sobre 4, que dá menos 8. Pronto, achei o valor de a. Para eu encontrar o valor de b, eu escolho qualquer equação, dê preferência pela mais simples, e substitui o a por menos 8. Então, vou pegar essa aqui, ó, a menos b mais 19 igual a 0. Substituindo o a por menos 8, eu vou ficar com menos 8 mais 19 igual a b positivo. Então, b é igual a 11. E pronto, achamos o a, o valor do a, e o valor numérico do b. Aqui tem um exercício, então vocês peguem esse exercício para ver se essa parte ficou clara ou não. Multiplicidade da raiz. Bom, foi aquele caso que eu mostrei de uma equação de segundo grau, que delta foi 0, e que daí tivemos duas raízes iguais. Então, nesse caso, naquele exemplo lá, eu tive uma situação de uma raiz de multiplicidade 2, pois ela apareceu duas vezes. Bom, mas vamos lá. Na decomposição de um polinômio de grau n em um produto de n fatores do primeiro grau, podemos encontrar dois ou mais fatores idênticos. Então, sei lá, vamos supor que encontramos um p de x sendo, vou chutar números aqui, 2 vezes x menos 1 vezes x mais 4 vezes x menos 1 de novo, vezes x menos 3. Então, aqui nós vamos ter um polinômio de quarto grau, né? Tem 4 fatores aqui desse binômio x menos 1 raiz. E observando bem, a raiz 1 apareceu duas vezes. Então, uma equação algébrica de grau n, obtemos n raízes, das quais algumas podem ser iguais. E uma informação importante, que se o polinômio é de grau n, a equação é de grau n, a gente vai ter no máximo n raízes distintas. Ou seja, isso aqui é o número máximo de raízes distintas. Mas há situações em que algumas raízes aparecem repetidas, igual eu coloquei aqui, ó, certo? Então, nesse caso, nós tivemos 3 raízes distintas em um polinômio de grau 4, porque
uma das raízes foi dupla, apareceu 2 vezes. Então, o número de vezes que uma mesma raiz aparece indica a multiplicidade da raiz. Exemplo, esse polinômio aqui, x² menos 6x mais 9, pode ser escrito como x menos 3 vezes x menos 3. Significa que se eu fizer essa multiplicação toda aqui, eu vou obter esse polinômio. Ou seja, a raiz alfa igual a 3, ela tem multiplicidade 2, pois na forma fatorada do meu polinômio, ela aparece 2 vezes. Exemplo B. No polinômio p de x igual a x³ menos 3x² menos 5, fatorando esse polinômio, a gente vai obter x mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Então, a gente vai ter a raiz menos 1 2 vezes. Aqui é mais, viu? Então, o polinômio, o fator x mais 1 apareceu 2 vezes e o fator x menos 1 apareceu só uma vez. Então, a raiz menos 1, lembrando que é a forma fatorada já tem o menos aqui, né, da fórmula em si. Então, as raízes são menos 1 e 2 positivo. A 2 ela é uma raiz simples de multiplicidade 1 e a menos 1 é uma raiz dupla de multiplicidade 2. Agora, um exemplo bem interessante. Qual é a multiplicidade da raiz 2 do polinômio x² menos 5x³ mais 6x² mais 4x menos 8? Bom, o que eu vou fazer? Eu quero saber qual é a multiplicidade da raiz 2, ou seja, na hora de fatorar esse polinômio p de x, o x menos 2 apareceu quantas vezes aqui? Certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A maneira mais fácil de descobrir isso é eu pegar meu polinômio e dividir por x menos 2, que é x menos a raiz. E toda vez que eu obter um resto igual a zero, significa que esse polinômio foi divisível pelo x menos 2 e que o 2 é uma raiz. Repetindo o processo, se tornar encontrar resto igual a zero, já indica multiplicidade dupla da raiz. Se na terceira divisão tornar encontrar resto igual a zero, já tem multiplicidade tripla e assim por diante. Lembrando que o máximo de vezes que pode ter essa multiplicidade é 4. Poderia, né, não sei se é o caso, mas de ter as 4 raízes do polinômio sendo 2. Mas pode ser que tenha só uma, ou 2, ou 3, ou no máximo 4. Bom, vamos verificar. Vou pegar esses coeficientes aqui, então vou anotar o 1, menos 5, 6, 4 e menos 8, e vou fazer a divisão pelo x menos a raiz, não é x menos 2, então vou colocar o 2 aqui. Fazendo a primeira divisão, desce 1. 1 vezes 2 dá 2, mais menos 5 dá menos 3, menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 6 mais 6 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, mais 4 dá 4, e a última, 4 vezes 2 dá 8, 8 somado com menos 8 dá 0. Então, pronto, já sabemos que o menos 2 ela é uma raiz da equação. Pelo menos a multiplicidade de 1 já está garantido. Então, menos 2 uma vez já está certo. Agora, eu vou repetir o processo para esses dados aqui, ó. Certo? Então, vou esquecer o que está aqui em cima. Vou fazer só daqui para baixo. Desce 1. 1 vezes 2 dá 2. Somado com menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Somado com 0 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Então, a gente teve agora o fato que o 2
ele até então é multiplicidade dupla, mas vamos ver aqui, multiplicidade 2, né? Vamos verificar agora com o que a gente tem aqui, né? Então, vou esquecer agora tanto a primeira quanto a segunda linha. Então, vou ter os termos 1, menos 1 e menos 2. Esse zero aqui ele já foi, né, eliminado, porque ele seria só o resto da divisão. Então, na próxima divisão, eu não trabalho com esse último termo aqui, não. Tanto que esses pontilhados eles servem para separar essas partes. Mas vamos lá. Então, vou trabalhar agora com o primeiro termo, o 1. Eu vou descer ele. Daí, vou fazer o seguinte. 1 vezes 2 dá 2. Somado com menos 1 dá 1. E 1 vezes 2 dá 2. Somado com menos 2 dá 0. Então, veja que novamente deu 0. Já foi a terceira vez que deu 0 esse resto. Então, x menos 2, novamente, ele é um fator do meu polinômio. Ou seja, até então, a gente está tendo multiplicidade 3 da raiz 2. Então, vou eliminar agora também a terceira linha e vou trabalhar com esses dados aqui. Na verdade, só com 1, né? Porque o 1 ali já era resto. Vai ser o responsável pelo resto, digamos assim. Desce 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 dá 3. Então, não deu 0. Então, deveria ser outro número aqui para dar 0, né? Não foi o 2, que deu o resto 0. Então, 3 vezes deu o resto 0, significa que a raiz 2 ela tem multiplicidade 3 para o polinômio dado, para esse aqui. Aqui embaixo, não deu 0 com esse 2, significa que esse 2 aqui ele não é raiz do polinômio, ou seja, não tem uma quarta raiz igual a 2 para esse polinômio dado. Bom, reexplicando essa parte aqui, a gente tem o seguinte: a cada vez que o resto for 0, a gente vai seguir dividindo. E quando encontrar um resto diferente de 0, a gente para, né? Não vai precisar mais dividir. Bom, então vamos ver. Quando a gente dividiu 3 vezes, a gente teve aqui na primeira divisão por 2, o resto foi 0. Na segunda divisão por 2, o resto foi 0. Na terceira divisão por 2, o resto foi 0. Só que na quarta divisão, o resto não foi 0. Então, vou voltar aqui na terceira divisão. Na terceira divisão, o quociente foi x mais 1. Né? Lembra lá que aqui agora é um polinômio de primeiro grau, né? Tem dois termos, da forma ax mais b, né? Dois termos. Então, aqui teria 1x mais 1. Aqui é sempre o último termo, né? Vai ser a nossa constante. Então, nessa terceira divisão, o quociente foi x mais 1. Então, veja, a gente dividiu por x menos 2 3 vezes, obtendo o resto 0. E na quarta divisão, que não teve resto 0, eu vou eliminar essa quarta divisão. E vou fixar minha informação na terceira divisão, que foi a última que teve resto 0. Então, meu polinômio p de x, ele pode ser escrito como x menos 2 elevado a 3, que foram as 3 divisões com esses 2 aqui, em que tivemos resto 0. E o quociente do que veio na terceira divisão foi isso aqui, ó, x mais 1. Por isso, essa forma fatorada. Beleza? Assim, devido a ter muitos números, pode parecer complicado falar quem é o resto e tal, mas a ideia é a seguinte, só lembrar de quando a gente tem apenas um caso. Então, elimina isso aqui por enquanto, só para fixar. Quando eu pego um polinômio, nesse caso aqui de grau 1, 2, 3, quarto grau, não é? Dividindo por um x menos 2, meu resultado é um polinômio de terceiro grau. Então, veja que nesse polinômio de terceiro grau, eu tenho aqui os 3 coeficientes do x, né? X ao cubo, x ao quadrado, x
e o termo independente, que é o que não tem x. Agora, aqui foi o resto da divisão anterior, mas né, esse resto não entra no meu polinômio. Então, meu polinômio ele é esse aqui, ó, na minha primeira divisão. Ao fazer a segunda divisão, eu desconsidero já esse zero. Então, eu vou trabalhar com esses dados que eu tenho aqui dentro, ó. Esses dados, para fazer a minha segunda divisão. Fazendo a segunda divisão, eu obtive aqui o resto zero. E esses dados aqui são os dados do meu polinômio. Então, é 1x² menos 1x menos 2. Agora, dividindo esse... Aqui eu não trabalho com zero, não. Esse aqui foi o resto da divisão anterior. Pegando esse polinômio de segundo grau e dividindo pelo 2, meu resultado será um resto zero. E o meu quociente é isso aqui, ó, x mais 1. Mas ao fazer a divisão do x mais 1 por 2, esse x mais 1 dividido por 2, ele me deu um resto 3. Então, essa divisão ela não vai ser útil para mim, a divisão pelo 2, mas sim apenas esse quociente que eu vou trazê-lo para cá. E foi isso. Bom, exemplo 9. Dada essa equação aqui, calcule os valores de A e B de forma que 2 seja raiz dupla da equação. Então, esse exemplo aqui ele é um pouco parecido com o que a gente viu antes. Como que eu vou fazer isso? Como eu sei que esse 2 ele tem a raiz dupla, significa que se eu dividir esse polinômio por x menos 2, duas vezes, eu vou ter resto zero. E dividir por x menos 2, eu tenho que o a igual a 2 na hora de colocar aqui no Brillouin-Ruffini. Eu vou fazer isso duas vezes e vou pegar os dois restos obtidos, ou seja, um resto em cada divisão, e colocar esses dois restos iguais a zero. Bom, mas vamos fazer o primeiro aqui. Então, eu vou ter os coeficientes do meu polinômio, vai ser 1, a menos 8 e b, e daí eu vou dividir isso por x menos 2, ou seja, eu vou colocar o 2 aqui no dispositivo prático. Desce 1, 1 vezes 2 dá 2, mais a vai dar 2 mais a. Aí 2 mais a vezes 2 dá 4 mais 2a. 4 mais 2a menos 8 vai dar menos 4 mais 2a, ou 2a menos 4. E, por fim, 2a menos 4 vezes 2 dá 4a menos 8 mais b, 4a menos 8 mais b. Então, aqui é a minha primeira equação, meu primeiro resto, né? Na segunda divisão, eu não trabalho com esse resto. Eu trabalho só com o que ficou aqui, ó. Né? Esse primeiro resto aqui, ele tem que ser zero, pois o meu polinômio dividido por x menos 2, duas vezes tem que dar resto zero. Então, vou pegar essa primeira equaçãozinha aqui, colocar igual a zero. Faltou o zero ali. Agora eu vou repetir o processo para esse polinômio que sobrou aqui, ó, que agora é um polinômio de segundo grau, não é? Pois eu tinha um de terceiro grau no início, dividi por x menos 2, e esse quociente aqui é um polinômio de segundo grau. Dividindo esse polinômio de segundo grau por 2, como que a gente faz o processo? Desce 1, isso aqui eu não vou trabalhar, não posso esquecer disso. Desce 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 mais a dá 4 mais a. 4 mais a vezes 2 dá 8 mais 2a. 8 mais 2a somado com 2a menos 4 vai me resultar 4a mais 4. Então, tá aqui. E acabou, né? Isso aqui é o resto. Esse resto também tem que ser igual a zero. Então, vou ter o primeiro resto igual a zero, a primeira equação, e o segundo resto igual a zero, a segunda equação. Se eu observar bem, essa equação de baixo ela já me dá o valor de A, pois 4A mais 4 igual a zero,
4a igual a menos 4, a igual a menos 4 sobre 4, então a igual a menos 1. Então, na segunda equação, que ela tem só uma incógnita mesmo, que é o a, isso aqui vai ficar igual a zero, não pode esquecer. Já me dá o valor do a, então não tem que fazer muita conta. Agora, o que eu tenho que fazer? É pegar esse valor de a igual a menos 1 e substituir na primeira equação para encontrar o valor do b. Então, vou ter 4 vezes menos 1, dá menos 4, menos 8 mais b igual a 0. Então, dá menos 12, né? Menos 12 mais b igual a 0, logo b igual a 12. Então, tenho com isso os valores de a e b pedidos no problema. Determine o valor de a e b. É só isso. Uma observação. Quando resolvemos a equação ax² mais bx mais c igual a 0, que é a equação de segundo grau, a gente pode ter nos números reais, lá no caso de R, sem trabalhar com números complexos, sem aquela unidade imaginária. Em R, a gente tem 3 situações. Delta positivo, 2 raízes reais distintas. Delta igual a 0, 2 raízes reais iguais, ou seja, uma raiz só, mas com multiplicidade 2. E delta negativo, nenhuma raiz real, pois aparece lá menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, não é? Se o delta for negativo, nos reais, a gente não determina a raiz quadrada de número negativo e acabou. A gente diz que a solução é o conjunto vazio, nos reais. Aqui nos complexos, que a gente está estudando agora, a gente vai ter apenas 2 soluções, 2 casos distintos. Se o delta for igual a 0, uma única raiz de multiplicidade 2. E se o delta não for 0, ou seja, positivo ou negativo, a gente vai ter 2 raízes complexas distintas. Pois aqui nos números complexos, que a gente está vendo agora, mesmo se o delta resultar no número negativo, na hora de calcular o raiz de delta, eu vou lembrar que esse menos 9, eu posso falar que é 9 vezes i ao quadrado, pois menos 1 é igual a i ao quadrado. Daí a raiz fica 3i, né? Mas tem o mais ou menos antes, tal, não pode esquecer disso. Mas é só lembrar que quando a raiz, a gente tem aqui um número negativo, eu posso reescrever esse menos 9 como 9i ao quadrado, que a raiz fica 3i. E, por fim, mais 2 exercícios para vocês fixarem o conteúdo da aula. E no mais, pessoal, é isso. Bons estudos e até nossa próxima aula. Abraços e fiquem bem.